No ambiente de trabalho, nós compartilhamos, né, metas, tarefas, desafios, mas também risadas, cafés e às vezes até confidências. E nesse convívio tão intenso, não é raro que surjam conexões mais profundas, amizades e talvez relacionamentos amorosos, né? Histórias de amor começam a ser escritas muitas vezes no trabalho. Mas será que misturar romance e trabalho é uma boa ideia ou não é? Como lidar com isso sem comprometer a carreira? Para nos ajudar a entender os caminhos e os cuidados desse tipo de relacionamento, nós conversamos agora com a psicóloga maravilhosa Anaída Mico. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, adorei o convite. Estamos muito felizes, porque sabemos que você fala sem papas na língua e é disso que gostamos. Então já quero começar perguntando para você o seguinte: onde se ganha o pão, não se come a carne? É um fato? Você acha que esse ditado tem um fundo de verdade? Tem um fundo de muita verdade, porque a gente pega muitos conflitos, a gente presencia, me procuram por conta desses conflitos que depois a pessoa não sabe como resolver. E você está exposto a, se você terminar mal, por exemplo, né? Se for um término que não foi legal, aí a convivência fica muito complicada, porque você é obrigada a estar ao lado da pessoa e ninguém tem nada a ver com seus problemas pessoais. Então essa mistura, por isso que fala que não pode misturar, porque realmente fica muito difícil fazer essa divisão da vida particular e da vida profissional. E é difícil até mesmo quando se volta para casa, né? De não levar o trabalho para casa. É complicado criar essa barreira, mas muitas pessoas passam a maior parte do dia trabalhando. E aí esses convívios, essas relações, elas surgem. Elas devem ser evitadas, você acredita? Eu acho que seria o ideal, mas muitas vezes é impossível. A quantidade de pessoas que têm relacionamentos no trabalho é imensa, é imensa. E ainda quando são solteiros, descomprometidos, ainda vá lá, mas também a gente acompanha muitos casos de pessoas casadas que acabam se envolvendo, se apaixonando, porque a gente passa muito mais tempo trabalhando do que com a própria esposa ou marido. Sem dúvida. Não é? Vai desenvolvendo aquela admiração, existe uma cumplicidade, né? Você passa a admirar a maneira como aquela pessoa se comporta, o conhecimento dela, a maneira como ela resolve as coisas, como ela se sai no trabalho. Então a pessoa vai começando a admirar. E muitas outras coisas, muitas outras coisas. Eu já vi acontecer muito, Pamela, pessoas que acabam treinando sedução no trabalho. Como assim? Por exemplo, estão casados há muito tempo, né? Tanto homens quanto mulheres, eu já acompanhei casos assim. Então, a mulher, por exemplo, vai trabalhar e aí o colega de trabalho, nossa, como está bonita, nossa, que perfume gostoso, ou faz sei lá, elogia como a pessoa está trabalhando, a capacidade dela. Então, a pessoa começa a sentir uma coisa gostosa, que às vezes o marido... Sabe, você está casada há muito tempo, é difícil o marido olhar para você toda hora e falar, nossa, tá bonita, né? Aquela coisa toda. E o homem é a mesma coisa, uma mulher que elogia a capacidade dele, né? Que admire o que ele faz, que também compartilhe segredos. Às vezes você desenvolve uma amizade com a pessoa, aí vão almoçar. Sabe, então vai tendo uma coisa meio paralela que acaba desenvolvendo isso. E se forem casados e se envolverem, aí realmente o conflito é muito grande. Não é o desejo inicial, mas acontece justamente por esse ambiente de paquera. O trabalho vira um pouco do lado social da pessoa também. Sim, a pessoa começa a se arrumar melhor para ir trabalhar, né? Isso é fato. Nós temos algumas perguntas que o pessoal de casa enviou pra gente. Vamos colocar então a primeira na tela para te convidar a participar desse papo também conosco. Laís Silva: doutora, eu tive um relacionamento com um colega e terminou muito mal. Agora está insustentável trabalharmos juntos e eu ainda gosto dele. O que fazer? Então, esse é um dos grandes inconvenientes, né? Porque toda vez que você termina, o primeiro passo, Laís, é você acolher o seu sentimento. Né? Sempre que a gente rompe, acaba um relacionamento, vem um luto, você tem o luto daquela relação, ainda mais se a pessoa gosta, continua gostando, né? Mas o ideal, se for possível, a pessoa até procurar um outro emprego, sabe? Renovar, porque quem não é visto não é lembrado, Pamela.
Sabe, a primeira coisa que a gente fala quando tem um término doloroso, bloqueia nas redes sociais, não procure, não queira saber. Rompe de verdade. Rompa de verdade, porque senão você não consegue. Você tá com aquela... Você imagine trabalhar junto, vendo a pessoa todo dia. Se a pessoa começa a ter uma paquera com o outro, é um sofrimento atroz. Né? Então, talvez ela possa trocar o dia, se ela trabalha de casa também, home work, muda o dia para não evitar encontrar o máximo, né? E buscar também uma terapia para ter uma ajuda, para se fortalecer nesse momento, porque não é fácil lidar com essa situação. Tudo isso nós temos que pensar, né? Então, antes, né? de embarcar a prevenção num relacionamento. Se você de casa tem um relacionamento, conte pra gente também, tá? No @Gazeta Mulheres, para que a gente enxergue o outro lado também dessa história. Próxima pergunta é da Kátia. Doutora Anaí, é comum que as mulheres sejam mais julgadas nesse tipo de situação? Como isso se reflete na autoestima e na carreira dessas mulheres? Excelente pergunta, Kátia. Sim. Não é novidade que a nossa sociedade é machista e por mais evolução que tenha tido, ainda existe, né? Então as mulheres sempre são as que seduzem, né? São as messalinas, como eles brincam. Então, sempre a mulher é acusada, mas a mulher que facilitou, a mulher que deu em cima, ela deveria ter falado não, né? Então, tem que se posicionar, saber o valor que tem, porque quem define nosso caráter ou o que pensam da gente não é a opinião dos outros, é o nosso comportamento. Então, tem que continuar de cabeça erguida, fazer seu trabalho e acabou. Segurança não tem que dar em trela. quem se é. Exatamente. E isso é muito sério, porque muitos homens traem suas esposas e a responsável é a mulher Sempre. solteira que entrou, né, nessa confusão amorosa. Mas ela a acaba nossa sendo a sociedade, responsável. Pamela, é tão machista que a própria esposa traída culpa a outra mulher. Que, na verdade, tudo bem, ela poderia ter sororidade e não se envolver com um homem casado, né? Mas, ao mesmo tempo, quem deve satisfações para ela é o marido, não é a amante, não é? E a mulher, geralmente, culpa a mulher, a outra mulher. O marido fica meio de vítima. Entendeu? Estamos falando sobre relacionamentos no ambiente de trabalho, pensando em relacionamentos sérios, em pessoas que se encontram, namoram, possivelmente casam. Mas trabalho, você acha que nós temos que pôr um limite de não ser um espaço para rápidos flertes, para aquele momento que você vai num happy hour e fica de forma descompromissada com um parceiro, com um colega, que isso deve ser evitado ao máximo? Como que você enxerga? Eu acho que é muito difícil que isso seja evitado. Não se consegue fazer isso, porque existem os happy hours, existem várias situações em que eles estão juntos e eles estão convivendo o tempo inteiro, né? O que vai definir se você vai ter problema ou não é a tua maturidade e a maneira como você faz a gestão de conflitos, né? Claro, pensar antes, conversar muito bem. Olha, a gente vai se relacionar, a gente corre tais e tais riscos, porque corre. A empresa pode não querer, então tem que ser escondido, já é ruim. Aí começa a fofoca, né? Ou se é um líder com uma subordinada, sempre tem problemas. As empresas têm muito receio disso, porque aí tem acusações de assédio, se não dá certo, se a pessoa não quer mais. Sabe, existe tudo que você pode imaginar, existe. Vamos ouvir então uma especialista em RH para entender justamente essa visão da empresa, o que pode, o que não pode, será que é possível proibir, quais são as regras? Ela vai explicar para a gente. Relacionamento amoroso no ambiente de trabalho é um tema muito frequente, pois afinal as pessoas passam muitas horas juntas, vão se conectar, vão se conhecer, vão se relacionar. Isso é natural e esperado. O que a gente precisa, por outro lado, é entender qual é a política, qual é a norma da empresa e seguir. Toda política tem um motivo de existir, né? Então, as empresas que proíbem alguns relacionamentos ou todos, obviamente, têm um motivo para isso. No caso de alguns relacionamentos, normalmente tem a ver com percepção de favoritismo ou favorecimento, dinâmica de time e conflito de interesse. Existem empresas que não proíbem de maneira alguma, são bastante flexíveis e abertas. Existem empresas que proíbem qualquer tipo de relacionamento, independente de área, nível hierárquico, etc. Então,
O importante aqui é entender qual é o posicionamento da empresa. É importante a empresa deixar clara qual é a sua política e comunicar com muita empatia. E caso venha a ocorrer um relacionamento amoroso que é proibido pela política, é importante o colaborador agir com total transparência e ética, obviamente, e por parte da organização preparar um processo de recolocação no mercado de trabalho. É importante a gente sempre tratar com maturidade, transparência, ética, muita abertura, muita clareza. E tudo, com certeza, vai ficar bem para ambos os lados. Quem conversou com a gente foi a Bia Nóbrega e você encontra mais informações do trabalho dela no site bianobrega.com.br. E temos agora mais uma mulher nessa roda, que é a Agatha Souza, ela é empreendedora, namora o Fábio Nader, que não está conosco porque ele está cuidando da empresa que hoje os dois comandam. E esse relacionamento de vocês dois começou no ambiente de trabalho. Conta um pouquinho a história de vocês pra gente. A gente começou, na verdade, a gente se conheceu por um aplicativo, só que o nosso match foi muito mais para o lado business, né, do que para o amoroso, né? Então a gente tem as funções em comum. O Fábio tem uma agência de comunicação já há mais de 10 anos e eu trabalho na parte de consultoria, de e-commerce, de marketing. E aí a gente se conheceu nesse aplicativo, só que quando a gente foi se encontrar, a gente viu que era muito além, né? As diferenças né? As coisas que a gente tinha em comum eram muito maiores, né? E a gente começou a conversar, e papo vai, papo vem. Eu estava atendendo um cliente na época, e eu falei, olha, eu preciso de um braço aqui de tecnologia. Só que o que acontece hoje, né? Que foi o que aconteceu na época. A gente não podia mostrar que a gente tinha algum interesse um no outro, nada do gênero. Então a gente frequentava esse cliente de forma presencial mesmo. Isso foi lá em 2019. E aí a gente chegou a ir viajar, né? De forma profissional. Então assim, a gente passou praticamente 3 meses viajando juntos a trabalho, mas a gente não podia sequer mostrar que a gente tinha essa afinidade para o lado pessoal, né? Então depois que a gente parou de atender esse cliente, que a gente resolveu se tornar sócio das empresas que a gente é hoje. E vocês não compartilhavam isso para o cliente justamente com medo que ele enxergasse vocês menos profissionais do que eram? Exato, e isso acontece até hoje, na verdade, não sei hoje, né, que agora eu estou falando sobre isso, mas para muitos clientes a gente não fala que a gente hoje tem um relacionamento, somos sócios. Então se a gente vai atender algum cliente em alguma feira, em algum outro lugar presencial, as pessoas olham pra gente e falam assim, não tem nenhum relacionamento aí, é sócio e sócia, acabou. Isso acontece, doutora, o cliente, a empresa enxergar o casal de forma inferior profissionalmente? Depende muito da pessoa. Tem pessoas que até acham bem legal, né? Porque é uma coisa mais coesa, né? Se eles são sócios no trabalho e na vida real, porque o casamento é uma sociedade, é sinal que realmente eles se dão bem e as ideias combinam, né? Então depende muito da pessoa que vai encarar isso. E hoje vocês são sócios, então vocês trabalham e estão juntos em casa também. Como que vocês separam o trabalho da vida pessoal, ou é uma bagunça? Acho que é um pouquinho bagunçado, assim, porque é difícil. Não vou falar pra você que assim é o mundo ideal, que nossa, das 8 às 6 nós somos sócios e depois disso somos homem e mulher. Não acontece, porque, vamos supor, hoje a gente tem uma agência de tecnologia, então assim, a gente tem problemas que acontecem de madrugada, de noite, então o Fábio, por exemplo, não tem essa pausa. Tem dia que eu vou jantar, eu sento na mesa e vou jantar sozinha. O Fábio estaria aqui conosco hoje, exatamente. Não pôde porque teve um problema. Inclusive ele mandou pra gente um depoimento. Vamos conferir o que o Fábio tem pra nos contar. Sou o Fábio, marido da Agatha. Eu acho que a vida de casal tem seus desafios, mas trabalhar junto, por mais desafiante que seja, e às vezes recheado de conflitos do dia a dia, acaba unindo mais do que separando. O objetivo comum de alinhar os seus desafios profissionais e ao mesmo tempo pessoais faz com que a união seja mais forte. Depois desses anos todos trabalhando juntos e vivendo juntos, a gente pode perceber que existem compartimentos dentro do relacionamento para cada coisa.
para as brigas profissionais, para as brigas pessoais, cada um fica na sua caixinha. E essas caixinhas não se misturam, mesmo uma influenciando a outra ao longo do dia. E mesmo sendo 3 CNPJs que a gente tem aqui dentro, cada um num nicho específico, cada um consegue trabalhar no seu espaço aqui no home office, fazendo as suas coisas, e a gente para ao longo do dia para trocar ideias, para se ajudar, para ajudar no dia a dia nas questões de cada uma das empresas, mas depois disso cada um vai para o seu canto e segue com as coisas que precisam ajustar e fazer. Então eu acho sim que é desafiador, é complicado muitas vezes, mas também é gratificante, tem muito mais pontos positivos do que realmente negativos. Isso como a turma das redes sociais também, muitos relatos de casais. Aqui temos um, por exemplo, da Karen, que conheceu o marido no trabalho, mantiveram um segredo por mais de 1 ano e eles já estão juntos há 20 anos e têm 2 filhas lindas e são extremamente felizes. Temos mais um ditado agora, doutora Anaí, que os opostos se atraem. Aqui parece que os semelhantes se atraem também. São as afinidades. Afinidades. Eu acho que os opostos podem até atrair, né? Mas o que mantém um casal junto são as afinidades. Porque se você está com uma pessoa que é dia e você é noite, é difícil você conciliar. E qual o conselho para quem trabalha junto que você poderia dar nessa gestão de tempo, de vida pessoal e de vida profissional? Como fazer essa gerência com sabedoria? Então, o ideal é que exista, né, Agatha, um distanciamento. A hora que você sai do seu trabalho, você vai para sua casa, porque a gente tem muito aquela coisa, nós temos uma ideia muito romantizada de amor. Amar alguém não é se tornar um só, né? É você compartilhar a vida com alguém, mas cada um sendo do jeito que é, com a sua individualidade. Então o ideal é que chegou em casa, bom, agora é o nosso casamento, estamos na nossa casa. Você tem que ter o seu espaço, você vai ler um livro, você vai tomar um banho, você vai ter momentos de silêncio, você fica no quarto ou na sala, né? Você tem seus hobbies, você tem seus amigos, né? Então tem as coisas que ele gosta, que ela gosta e que eles gostam juntos, né? Mas é muito importante que se mantenha, que se faça uma manutenção da própria individualidade, porque casal que está o dia inteiro junto, eles não têm novidade. Eles não têm espaço para saudade, né? Eles não têm aquela coisa da sedução, porque está o dia inteiro, é dia e noite, né? Então, por isso que é importante você sair com uma amiga, vai jantar com uma amiga, você tem um papo diferente para falar, o marido também, ter atividades fora, cada um, né, com a sua própria atividade, e para depois fazer uma troca, porque o grande vilão desse tipo de relacionamento é a falta de novidade, é a rotina. Você sente, Agatha, que os conflitos de vocês dois como casal, eles acontecem mais no âmbito profissional ou no âmbito amoroso? Ou vocês levam conflitos de um lado para o outro? Hoje, eu acho que mais profissional, assim, porque a gente tem essa questão dos opostos. Nós temos as nossas afinidades como pessoa física, mas a gente tem opostos que, assim, são completamente diferentes profissionalmente falando. Então, a gente fala de uma área de tecnologia e a gente fala de uma área de comunicação, de evento, que é a parte que eu tô. Então, assim, tem o Fábio nos bastidores e tem eu ali falando com todo mundo, conversando com todo mundo, em um ambiente completamente diferente. Hoje, né, até no lugar que a gente mora, a gente trabalha em andares diferentes e a gente não se vê praticamente o dia inteiro. Ah, perfeito. Tá vendo? Então, criou realmente um ambiente. Criando. Exatamente. É possível. É possível, É possível. claro que é. Do mesmo jeito que tem um monte de conflito que pode ser muito mal gerido, também tem gente que consegue lidar muito bem com tudo isso. Muito obrigada, foi um prazer recebê-la, conhecer um pouco mais essa história. Doutora Anaí, foi um prazer imenso conversar pessoalmente com você. Volte sempre, você encontra muito mais no YouTube, tá? Papo com Anaí, Anaí é com H-Y, da Mico, que é da Mico, assim mesmo como se escreve, tá? Para mais informações é só seguir o YouTube. E muito obrigada por contar pra gente um pouquinho da sua intimidade. Esse relato foi muito importante para somar aqui no nosso bate-papo. Obrigada, viu? Muito bom.